Boa tarde, irmãos. Diante da situação que estamos vivendo agora, não está sendo possível fazermos os nossos cultos de domingo. Portanto, vamos ter esse tempo agora para compartilharmos e pensarmos um pouco no que diz a Escritura. Nós vamos continuar nosso estudo na carta aos Filipenses. E interessante é que o texto para hoje, ele acaba tendo alguma aplicação e implicações diretas ao momento que estamos vivendo. Quero também dizer que você que está assistindo, que não faz parte da Igreja Particular Jardim Eldorado, mas que por acaso possa estar assistindo aí a essa live, você também é bem-vindo, tá bom? Nós vamos juntos então passar esses momentos aqui. Quero convidar a vocês primeiro a orarmos, buscando a direção do nosso Deus para entendermos então a sua palavra. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque mesmo que estamos atravessando um momento aqui, pelo menos para a nossa experiência, ainda não tínhamos enfrentado algo novo, mas também preocupante, conflitante. Nós queremos dizer da nossa plena confiança no Senhor, no fato que sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e por isso não nos atemorizamos, pelo contrário, nos achegamos ao Senhor confiantes, sabendo que o Senhor tem de todas as coisas. Por outro lado também, queremos cumprir a Tua vontade expressa em Tua palavra sobre a nossa necessidade de cuidar uns dos outros, protegendo também e servindo aos nossos irmãos. E por isso temos também nos mantido então em isolamento, conforme as recomendações das autoridades do nosso país. Pedimos a Tua bênção agora para esse momento que vamos ler e procurar entender a Tua palavra, principalmente para percebermos, para entendermos qual é a Tua vontade para as nossas vidas nesse dia. Abençoe cada pessoa que vai estar junto conosco aqui participando, ouvindo e trabalhando cada coração pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que está conosco. E mesmo fisicamente distanciados, estamos unidos num só Espírito, em uma só fé, servindo ao mesmo Senhor. Obrigado. E fala aos nossos corações, é o que clamamos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Como eu disse então anteriormente, nós vamos pensar no texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 5 até versículo 9. Bom, também, conforme eu compartilhei no grupo da igreja, se houverem perguntas, você pode mandar essas perguntas em tempo real. Elas vão ser separadas e eu vou olhá-las, pesquisá-las e no momento oportuno, em outro momento, nós então vamos tentar responder essas perguntas que vocês tiverem a partir do que estudarmos aqui nesse texto, tá bom? Vamos ler primeiramente o texto então, para então depois analisá-lo. Filipenses 4, do 5 ao 9. Diz assim: que a vossa amabilidade seja conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não sejam ansiosos com nada, mas em tudo façam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é digno de elogio, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Aquilo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará com vocês. Muito bem. Então, continuando aqui os pensamentos sobre a carta aos Filipenses, Paulo agora está encerrando, terminando essa carta no capítulo 4, e ele quer mais uma vez aproveitar esta oportunidade para agradecer aos irmãos o envolvimento desses irmãos com ele em seu ministério, principalmente na forma de uma oferta que eles haviam enviado a Paulo. Tá bom? Dentro deste agradecimento, e para introduzir inclusive mais esse agradecimento, porque ele já tinha agradecido em capítulos anteriores,
Mas para terminar agradecendo e introduzindo então esse agradecimento, ele faz um encorajamento aqui a esses irmãos, né? Ele faz aquilo que a Escritura chama de exortação, ele exorta, ou ele anima, ele quer animar esses irmãos a que eles continuem, né, a viverem de uma maneira realmente, como ele diz lá em Efésios, digna da vocação a qual eles foram chamados, tá bom? Então, essa igreja, mesmo sendo uma igreja pequena, foi uma igreja que decidiu, né, como ele mesmo vai dizer na carta, se associar com ele no seu ministério de proclamação do Evangelho, de iniciar, né, novas igrejas. E, portanto, e uma das maneiras, além de orar por ele, além de se comunicar com Paulo, uma das maneiras que eles escolheram, então, para se associar com ele foi justamente com o envio dessa oferta. Isso agrada, com certeza, né? Chega em bom momento para Paulo, e Paulo, então, quer agradecer essa generosidade, exortando, então, esses irmãos, animando esses irmãos a continuarem e a crescerem naquilo que eles já têm feito. O que nós queremos pensar neste momento, né, a proposta que eu quero tirar e talvez a aplicação que eu quero tirar desses versículos que vamos analisar é justamente que a melhor maneira de enfrentar tempos difíceis é exercendo a amabilidade confiando no Senhor. Então, a melhor maneira de enfrentarmos tempos difíceis é exercendo a amabilidade confiando no Senhor. Então essa seria a nossa proposta, a nossa proposição diante desse texto aqui, ao analisarmos e entendermos esse texto. Primeira coisa que nós queremos destacar aqui no texto é que tempos difíceis é algo normal, comum na vida da igreja. Quando olhamos para a história da igreja, né, desde a sua fundação lá em Atos, capítulo 2, entre a comunidade judaica, né, do primeiro século, já naqueles primeiros dias, né, logo após alguns dias, poucos dias após a sua criação, o seu nascimento, a igreja já começou a enfrentar tempos difíceis. Tempos difíceis que começam dentro da própria igreja, com problemas que surgem, por exemplo, o que acontece com as viúvas que não fazem parte diretamente da comunidade judaica de fala hebraica, questões como pessoas que agem de maneira falsa, mentirosa, né? No caso de Ananias e Safira. Então, problemas que a igreja tem que enfrentar e problemas que surgem de dentro da própria igreja. E isso traz tempos difíceis para a igreja. Porém, esses tempos difíceis também eles acontecem de maneira externa, né? Então, logo nos primeiros dias ali, nós temos uma perseguição, né, iniciada por um rei pagão, Herodes, que manda prender, mata Tiago, um dos 12 apóstolos ou discípulos, pela própria comunidade judaica, na pessoa dos sacerdotes, fariseus, saduceus, que também prende os apóstolos e chicoteia os apóstolos, mas que começa de uma maneira mais ampla a partir de Estevão, né, quando ele é apedrejado, e Saulo está ali presente, concordando com aquilo e sendo um dos líderes dessa perseguição. Então, tempos difíceis é algo que acompanha sempre a caminhada e a história da igreja desde o seu nascimento, né? E, na verdade, esses tempos difíceis, a exemplo do que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, é o meio pelo qual Deus está trabalhando, moldando a sua igreja. E Paulo quer ajudar também essa igreja em Filipos, que também atravessava tempos difíceis. Como eu disse, uma comunidade pequena, vivendo numa situação também de risco de perseguição, seja por judeus, seja por romanos. Então, enfrentando problemas internos, como problemas onde duas irmãs não conseguem se conciliar e Paulo tem que chamar uma terceira pessoa para ajudá-las a retornar à reconciliação, ou retornar à conciliação, né? Ou perseguições externas. E diante dessa realidade, seja de problemas internos, seja de causas externas, Paulo quer então lembrar esses irmãos
da responsabilidade deles como igreja e como esses momentos difíceis são oportunidades, na verdade, para que eles testifiquem, né? Para que eles, como ele disse anteriormente nos versículos anteriores, para que eles brilhem como um luzeiro no meio de uma geração que é corrompida e perversa. Tá bom? Então, em primeiro lugar, né, o que nós queremos destacar aqui no texto é que em todo o tempo, mas principalmente nos tempos difíceis, devemos ser reconhecidos pela nossa bondade, né? É interessante que Paulo sempre vai trabalhar essa ideia de que qualquer comportamento cristão, ou não, inclusive, ele vai estar ligado e ancorado em nossa identidade, né? E bondade não é simplesmente algo que eu devo fazer, mas bondade é parte do caráter de Deus, porque Deus é bom, e como filhos de Deus, agora também é parte do nosso caráter. Parte do caráter dessa nova criação que Deus está fazendo em nós, né? O que na verdade Deus já operou e já fez em nós através do novo nascimento. Então, como cristãos, como filhos de Deus, nós agora em todo o tempo, mas principalmente nos tempos difíceis, nos tempos de calamidade, nós devemos ser reconhecidos pela nossa bondade. Como diz aí então no versículo de número 5, né? Do capítulo 4 de Filipenses, que a moderação de vocês, ou que a amabilidade de vocês, né, seja então conhecida de todos os homens. A palavra amabilidade, ou conforme diz as versões mais tradicionais, moderação, ela vem de um termo no original cujo sentido é justamente esse: amabilidade, moderação, ou ainda. Deixa eu só anotar aqui nas minhas anotações. Ou graciosidade, né? A característica daquele que é gracioso, né? Daquele que age com graça. É muito interessante isso, porque justamente em tempos difíceis a tendência humana, a tendência do homem do pecado, do velho homem, é justamente agir de maneira egoísta, né? E é interessante porque nesse momento que estamos vivendo, pensando em isolamento, pensando em nos afastarmos uns dos outros, né, para diminuir então a velocidade com que o vírus se espalha, podemos pensar pelo menos em duas motivações para isso. A primeira motivação seria justamente o egocentrismo, o egoísmo. Eu vou me afastar porque eu não quero ficar doente, porque eu não quero sofrer, né, as consequências dessa doença. Porém, a Bíblia, Paulo, né, Deus, na verdade, inspirando Paulo, vai nos exortar, vai nos incentivar a termos a motivação correta. E a motivação correta, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, sempre tem a ver com o nosso amor para com Deus, que deve ser de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e o nosso amor para com o próximo. Portanto, ao nos afastarmos desse momento, ao nos isolarmos desse momento, nós fazemos isso não somente por causa de um cuidado comigo mesmo, mas principalmente por causa do meu cuidado para com o próximo. Para que, de alguma maneira, eu possa ser um instrumento de Deus para abençoar a outros. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele exorta essa igreja, ele anima essa igreja que eles sejam conhecidos, não especificamente pelo tipo de louvor, ou pelo tipo de programação que eles fazem em suas reuniões, ou qualquer outra coisa, mas que aquilo que vai fazer com que eles sejam conhecidos de todos os homens, sejam os homens que habitam e moram perto deles, ou os homens que moram mais longe deles, seja realmente o trato gracioso com o qual eles se relacionam em tempos bons, mas também em tempos ruins. E eu creio que esta é uma oportunidade, então, para nós também, enquanto Igreja de Cristo, né, aqui no Jardim Eldorado, ou seja, lá onde estivermos, revelarmos também graça, amor, né, a misericórdia de Deus naquilo que estamos vivendo.
no que falamos, no que pensamos, em como nos relacionamos, né? É interessante que no final das contas, por exemplo, ao nos isolarmos, a prática é a mesma, né? Você pode se isolar, você vai ou você deve se isolar com uma ou com outra motivação. A diferença está realmente primeiro em você e nas consequências disso. Quando você decide se a fazer o que deve ser feito, mas pela motivação correta. Então Paulo está chamando a atenção aqui para que esta igreja então se revele, né, ou se mostre ao mundo como uma igreja amável, como uma igreja graciosa, como uma igreja que está disposta a pagar o preço de revelar graça e bondade. É interessante a ideia também de revelar-se, né? Tornar-se conhecido, o termo usado por Paulo aqui é revelar-se, né? Revelar-se a todos os homens como uma igreja graciosa. É mostrar realmente aquilo que interessa. É interessante que, principalmente nos nossos dias, várias comunidades, várias igrejas estão procurando se tornar conhecida em vários lugares, né? E é necessário, inclusive, que a igreja se faça conhecida em vários lugares. Agora, como fazemos isso? De que maneira? O que realmente deve chamar a atenção em nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra? Paulo vai dizer que deve ser, então, a nossa amabilidade, né? O desejo ou a ação que é resultado de um caráter formado por Deus em nós. Um caráter que é amável e gracioso. Tá bom? Agora, outra pergunta que surge disso, né, que também Paulo responde aqui nesse texto, e ainda, inclusive no versículo 5 ainda, é por quê? Né? Por que agir assim? Né? Olha o final do verso 5, né? Paulo vai dizer, olha, perto está o Senhor. Interessante então que nós não fazemos isso em primeiro momento por causa dos homens, não fazemos isso por causa de nós mesmos, mas fazemos isso porque o Senhor está perto. Como servos do Senhor Jesus Cristo, nossa maior e principal responsabilidade é servir ao Senhor, é glorificar o nome do nosso Deus, é exaltar e destacar o nome dele. Essa deve ser a nossa maior preocupação em tudo que fazemos, sempre, né? Seja o que for, né? Nós temos a convicção que existimos para a glória de Deus, né? E é somente cumprindo esse propósito existencial que nós realmente vamos encontrar plenitude de vida, né? Portanto, né, Paulo, em vez de colocar qualquer outra razão, ele diz, olha, seja a vossa moderação ou amabilidade, né, graciosidade conhecida diante de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não só com aquela ideia, ainda que também com essa ideia de repreensão, ou de que Deus realmente está nos julgando, e ele, por diversos momentos, ele diz isso, né? 1 Coríntios capítulo 11 diz que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porém, por não nos julgarmos a nós mesmos, somos julgados pelo Senhor. É Ele que nos julga, e Ele faz isso com o propósito de que não sejamos, então, condenados com o mundo. Porém, nós podemos pensar também em outro sentido, né? No sentido de que, como Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, né, o amor de Cristo nos constrange. A ciência da proximidade, do fato de que Cristo realmente está perto, de que Ele não falhou em sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, deve ser sim um fator de motivação, né? Então, eu estou servindo ao Senhor que está perto, por isso eu quero fazer o melhor que eu posso, por isso eu quero obedecê-lo, por isso eu quero ser gracioso com outros, como Ele é gracioso também comigo. Tá bom? Então, lembrando a nossa responsabilidade de ser gracioso, porque queremos ser também obedientes ao nosso Senhor, que não está longe, né? Como pode parecer, como alguns querem fazer pensar, mas ao Senhor que está perto, né? Lembra disso, a melhor maneira de enfrentar tempos difíceis
é exercendo a amabilidade, confiando então nesse Senhor que está perto. Em segundo lugar, né, nós também queremos destacar o que Paulo vai falar, vai dizer da maneira como então eu devo agir graciosamente. Como é que eu vou me portar ou me comportar amavelmente para com os outros ou diante de todos os homens, né? Neste mundo em que vivemos, né? No versículo de número 6, então, Paulo vai destacar justamente agora a questão prática disso. Ele já disse que quem somos, né? Nós somos então uma nova criação, cuja essa criação tem o caráter formado também pela graça, né? Graça que recebemos do Senhor. E por sermos assim, por sermos criaturas graciosas que devem viver ou devem manifestar a sua identidade através da amabilidade, precisamos então nos comportar de uma maneira adequada. E é interessante que a fórmula que Paulo vai usar é muito comum, muito característica dos escritos de Paulo. Quando Paulo fala de comportamento, ele sempre vai falar de algo que temos que deixar e algo que temos que começar a praticar. Ele nunca simplesmente fala só faça isso ou não faça aquilo. Paulo sempre fala, olha, deixem de fazer algo e comecem então a fazer um outro algo. Ele vai usar várias formas literárias para isso, né? Ou várias expressões para revelar isso, às vezes despojando-se, revestindo, ou não façam isso, mas façam aquilo, mas a ideia é sempre a mesma, né? Quando Paulo está falando sobre transformação de comportamento, primeiro ele baseia essa dinâmica de transformação no caráter. Um comportamento transformado só é verdadeiro quando ele parte de um caráter transformado. Transformar o comportamento de alguém que não teve o seu caráter transformado é hipocrisia. É alguém tentar viver de maneira ou conforme aquilo que ele não é. Por isso, então, Paulo sempre começa estabelecendo identidade e depois ele vai partir para essa dinâmica comportamental. E aí ele diz então no versículo de número 6 o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então a primeira parte dessa fórmula, como eu disse, Paulo vai dizer aquilo que nós não devemos fazer. E ele vai dizer então, não sejam ansiosos em nada. Isso é uma expressão característica do Novo Testamento, né? É algo que nós vamos ouvir sendo repetido várias vezes, ou temos ouvido sendo repetido várias vezes no Novo Testamento. Não sejam ansiosos. Por que será que o Novo Testamento repete tantas vezes isso? Porque é muito comum para nós seres humanos estarmos ansiosos. Né? Quase tudo, quase todos os problemas, quase todas as situações que enfrentamos traz uma certa carga de ansiedade para nós. Né? É lógico que para alguns mais, para outros menos, mas todo ser humano vai enfrentar em algum momento, em dado momento, problemas com a ansiedade. Né? E a Bíblia então está nos exortando, olha, o cristão não deve ser alguém ansioso. Porém, ela vai dar os motivos. E Paulo vai dar a fórmula aqui, ou a maneira então de não sermos ansiosos. Ela não simplesmente vai dizer que não devemos ser, mas ela vai falar por que e como não devemos ser ansiosos. Ou como não seremos ansiosos. Né? Mas o fato é esse que o comportamento que é comum para o velho homem, que é comum para a velha criatura, que devemos abandonar, é justamente a ansiedade. E aí, quando mais uma vez voltamos a pensar na realidade que vivemos, né? Onde estamos isolados em casa, né? E até temos vários memes, né? Sendo expostos aí nas redes sociais. Por exemplo, né? Um que eu tenho visto várias vezes é que ficar em casa não é problema, só que é difícil encarar a realidade de que a quantidade de caroças de arroz num pacote é diferente da quantidade de caroças de arroz no outro pacote, né?
A pessoa que já não tem mais nada o que fazer dentro de casa começa a contar arroz, então, para passar o tempo, né? E essa própria monotonia, ou o fato de que nos encontramos certamente, de certa maneira, encarcerados dentro da nossa própria casa, sem podermos sair, sem podermos fazer aquilo que estamos acostumados a fazer, traz ansiedade, né? Eu também tenho acompanhado algumas pessoas mais idosas do meu grupo de relacionamentos e que estão, de certa maneira, desesperadas simplesmente por sair de casa, né? Porque não aguentam mais sair de casa e nós estamos ainda no começo desse tempo de quarentena. Mas traz ansiedade, né? E a Bíblia está dizendo, não sejam ansiosos, não fiquem ansiosos, né? O Paulo diz que também vocês sejam reconhecidos pela vossa amabilidade, mas também sejam reconhecidos ou conhecidos, que vocês revelem uma não ansiosidade como acontecia antes, né? Ou como o homem sem Deus acaba enfrentando, ou acaba ou esse comportamento acaba marcando a própria identidade do homem sem Deus. A pergunta então, né? Como isso? Como abandonar a ansiedade? Paulo vai dizer o seguinte, então, que em vez de ficar ansioso, ou em vez de se encher de ansiedade, ainda no versículo de número 6, né? Ele vai dizer que nós devemos nos aproximar do Senhor, né? Temos que fazer conhecido diante de Deus cada uma das nossas necessidades, ou tornar conhecido diante dele aquilo que realmente está perturbando o nosso coração. Como Pedro vai dizer na primeira carta, né? Capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Então, para deixar realmente a ansiedade de lado, para deixar esse sentimento de falta total de controle, porque a ansiedade nada mais é do que isso, não é? O nosso desespero diante da realidade de que não temos controle. E não temos controle quase que nenhum sobre nada em nossas vidas. E daí vem a ansiedade. E Paulo está dizendo, olha, realmente nós não temos controle, mas podemos nos relacionar, podemos confiar naquele que tem todo o controle. Podemos depender daquele que tem todo o controle. Aquele que jamais saiu do alto e sublime trono. Aquele que governa, aquele que domina sobre todas as coisas. Então, para realmente abandonarmos a nossa ansiedade, para deixarmos a nossa ansiedade, temos que não só pensar em Deus, mas temos que efetivamente nos relacionar com Deus. E parte desse relacionamento, porque relacionamento, em outras palavras, nada mais é do que comunicação, não é? E Paulo vai destacar principalmente aqui a ideia ou uma das vias da comunicação, que é a oração. O momento que eu converso, o momento que eu abro, ou eu me abro diante desse meu Deus, confiando então no seu poder, confiando na verdade, na realidade de que ele tem o domínio sobre todas as coisas, e coloco, ou lanço, né, como Pedro vai dizer, diante dele as minhas ansiedades. Coloco diante dele a minha fraqueza, a minha incredulidade, o meu pecado, né? Coloco tudo aquilo que sobrecarrega verdadeiramente o meu coração. Né? Paulo vai dizer pela petição, pela súplica, pela oração. Expondo a Deus realmente aquilo que me incomoda, né? Aquilo que tira a minha paz, aquilo que tira a minha tranquilidade, aquilo que desestabiliza o meu mundo, de maneira que eu não tenho condições de avaliar corretamente todas as coisas, e muito menos, porque alguém que está ansioso e que perde o controle por causa da ansiosidade tem dificuldade então de abençoar o próximo, não vai ter como verdadeiramente abençoar o seu próximo. Portanto, para que eu seja reconhecido pela minha graciosidade, pela minha amabilidade, eu preciso antes colocar diante de Deus a minha ansiedade.
Eu preciso substituir a, a minha tentativa de controlar a minha própria vida, de controlar aquilo sobre o qual eu não tenho controle, ou sobre o que eu não tenho controle, e confiar nesse Deus que realmente tem o controle de todas as coisas. Portanto, Paulo diz isso, né? Faça conhecida de Deus os seus pedidos. Coloque, ele quer ouvir. Né? Não só quer ouvir, mas ele tem condições de ouvir. E ele vai responder de maneira adequada. Né? Nem sempre como nós queremos. Mas lembra que Paulo fala também em Romanos capítulo 12, né, versículos 1 e 2. Eu quero só destacar uma parte do versículo, esse versículo que nos lembra que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É a nossa percepção que deve se alinhar com Deus a partir do momento que nós apresentamos aí nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e promovendo então esse culto racional. E dessa maneira minha percepção é transformada pela própria palavra, né, ou pelo renovar da minha mente. E aí eu consigo perceber ou entender a vontade dele como sendo boa, perfeita e agradável. Mas a vontade dele sempre, se eu percebo ou não isso, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E é isso que nós estamos sendo convidados, ou estamos sendo chamados para fazer, confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, colocando diante de Deus então aquilo que nos incomoda. Dessa maneira, realmente, então eu terei condições de revelar a este mundo, a todos os homens, o caráter que Deus está criando em mim, que é um caráter gracioso e amoroso. Né? Só quero destacar mais um texto aqui dentro desse ponto ainda, é o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que nós temos a liberdade de entrar com confiança no Santíssimo Lugar e alcançarmos o altar da graça, para ali então encontrarmos misericórdia e graça no momento oportuno. Quando é o momento oportuno? Agora é o momento oportuno. Né? Então por isso Paulo diz, deixa a ansiedade de lado, faça conhecer diante de Deus os seus pedidos, através da oração, através da súplica. Mas Paulo vai dizer também, faça isso com ações de graça. Relacione-se com o seu Deus, tendo um coração grato. Muitas vezes o nosso problema, como o Tiago vai dizer, é que nós pedimos de maneira inadequada, nós pedimos mal. Pedimos tão somente para esbanjar. Paulo quer que nós peçamos a Deus, fazendo conhecer de Deus as nossas necessidades, mas lembrando que o que Deus já nos tem dado é mais do que suficiente. Nós pedimos a Deus, sim, fazemos as nossas orações a Ele, destacando as nossas necessidades, mas sabemos que aquilo que Ele já fez é mais do que suficiente. O fato de Ele ter entregue o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário é mais do que suficiente. Não precisaríamos de nenhuma outra coisa, porque temos tudo nele. Como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8. Né? Ele é aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Né? Por isso podemos entrar com confiança no Santíssimo Lugar. Lembrando que o Santíssimo Lugar é o lugar onde Deus está, e Deus está conosco. Deus está em nosso meio. Né? Deus habita a sua igreja. A sua igreja agora é o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós, ou a igreja de Cristo, é o Santíssimo Lugar. E por isso podemos nos achegar com confiança junto ao altar da graça e receber ali misericórdia e graça para o momento oportuno. Mas faça isso com um coração grato. Faça isso com um coração que reconhece tudo aquilo que Deus já fez, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, o que queremos propor com essa mensagem aqui, a melhor maneira de enfrentar tempos difíceis é exercendo a amabilidade, confiando no Senhor. Em último lugar, então, nosso terceiro ponto, nós queremos destacar o fato de que, ao abandonar as coisas, ou a ansiedade, ou aquilo que não serve mais para revelar a graça de Cristo através de nós, nós temos então que nos encher do caráter de Cristo. Além de pedirmos com confiança,
pedirmos a Ele ou colocarmos diante dele as nossas necessidades em confiança, ele vai dizer no versículo 7, então, que a consequência disso é que a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará o nosso coração e mente em Jesus Cristo. Nota que a consequência de confiarmos no Senhor, a consequência de depositarmos nele ou lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, crendo que ele está cuidando de nós, é que nós desfrutaremos então de algo que na realidade já temos. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que creu em Cristo, todo aquele que recebeu a justiça de Cristo, aquele que foi declarado justo pelos méritos de Cristo, tem a paz com Deus. Mas às vezes não desfrutamos dessa paz porque não estamos realmente lançando sobre ele a nossa ansiedade. Mas uma vez que assim o fazemos, tornando conhecido diante dele as nossas petições, pela súplica, pela oração, com ações de graça, nós podemos então desfrutar da paz de Deus. Paulo vai dizer que essa paz, ou ele qualifica essa paz como aquela que supera, a ideia aqui é que ela tem poder sobre nossas mentes. A paz de Deus, ela tem o poder sobre nossas mentes de nos tranquilizar, de nos deixar numa situação realmente estável, nos dando a estabilidade que é necessária para enfrentarmos os tempos difíceis, para podermos verdadeiramente ser uma bênção na vida de outros em tempos difíceis, em tempos quando nós mesmos estamos sofrendo a falta de tantas coisas. Mas essa paz, ou o desfrutar dessa paz, não o ter nós recebemos quando cremos em Cristo, mas o desfrutar dessa paz é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais essa paz que está acima do nosso entendimento, que está acima e que tem o poder sobre nossa compreensão, que pode nos trazer estabilidade mesmo quando não entendemos ou não temos controle sobre a situação, ela vai estar conosco e nós vamos desfrutar dela. E é essa paz que Paulo vai dizer também que guarda a nossa mente e o nosso coração. É ela quem trabalha as nossas emoções e o nosso intelecto de maneira que podemos produzir algo bom em meio a tempos difíceis. Que podemos pensar com clareza, que podemos ter um equilíbrio de emoções de maneira a tomar as melhores decisões em meio a crises, em meio a tempos difíceis. É essa paz que vem como consequência, que vem como resultado do nosso relacionamento com Deus. Que vai então guardar nossa mente e nosso coração, ou a mente e o coração da igreja nesses momentos difíceis que a igreja vem experimentando em cada momento da sua história. Por isso Paulo vai concluir da seguinte maneira: tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for santo, tudo aquilo que for verdadeiro, deve ser estas coisas que devem ocupar então os nossos pensamentos. É nisso que devemos pensar justamente nesse momento de crise. Agora eu sei que isso é difícil quando nós ligamos a televisão e as informações que recebemos são sempre informações pessimistas, informações difíceis, informações que trazem mais medo e assombro. Cada vez que ligamos a televisão, os números são desfavoráveis. O aumento de pessoas doentes é exponencial, a queda na economia e entre outras coisas, o risco que enfrentamos todos os momentos. Então, como ter uma mente cheia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é santo, que é amável, que é respeitável, justamente a partir de um relacionamento com Deus. Porque é a paz de Deus que tem poder sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos, que vai nos ajudar
a enchermos as nossas mentes, mesmo diante de notícias ruins, mesmo diante de possibilidades complicadas, a viver de uma maneira a expressar a graciosidade, a amabilidade que o Senhor quer que nós expressemos, né? Qual que é a nossa responsabilidade, então, como Igreja de Cristo, né? O que nós devemos fazer nesses momentos, ou como tomar as melhores decisões nesse momento, né? Diante disso, a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de cada cristão é realmente não permitir que as coisas deste mundo seja aquilo que tome, ocupe ou controle os nossos pensamentos, né? Mas o caráter de Cristo deve sobressair-se em nós, né? Deve estar nos ajudando a viver de uma maneira correta, de uma maneira exemplar, de uma maneira que revele quem realmente somos e quem é o nosso grande Deus, né? A vivermos então numa situação de calamidade, de maneira a honrar o nosso grande Deus e a abençoar aqueles que nos cercam, tomando atitudes coerentes com quem somos agora e sendo motivados pelo amor ao nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É assim que eu queria desafiar a sua vida, você que está me ouvindo neste momento, né? Você que é cristão, lembre-se disso, né? Aproveite, né, esses momentos que você tem agora para afinar, né, para aproximar-se ainda mais do seu Deus, né, através da oração, através da leitura, do estudo da palavra. Aproveite, né, agora sim é hora de aproveitar as mídias sociais para se aproximar dos irmãos, né, para compartilhar, para incentivar, para animar, para confortar, né, e revelar a graça de Cristo e viver de maneira graciosa para aquele que está ao seu redor, né, para comunicar também graça e amor para com aquele que não é cristão. E se a vontade de Deus ainda for te usar de uma maneira mais direta, mais incisiva, né, temos em nossa igreja várias pessoas ligadas aí à saúde e que não podem estar isoladas, né, devem ir trabalhar e ter um contato direto, inclusive, com as pessoas que podem ou não estar infectadas por este vírus e acabar, né, sofrendo também uma infecção. Lembra disso, né, que a sua motivação seja revelar a amabilidade do Senhor, seja revelar a graça e a misericórdia do Senhor também, através de um comportamento verdadeiramente cristão, tá bom? Para você que está me ouvindo e que ainda não creu em Jesus Cristo, olha, Cristo pode transformar a sua vida, Cristo pode te dar uma esperança mesmo em tempos difíceis. Ele é a verdadeira esperança. Relacionar-se com Ele, conforme Ele vai dizer em João, capítulo 17, versículo 3, relacionar-se com Ele é vida e vida abundante. Isso é vida eterna. Então eu queria também dizer a você, creia em Jesus Cristo, né? Se aproxime de Deus, receba dele também a autoridade para poder entrar com confiança no Santíssimo Lugar, e se achegar ao altar da graça para receber graça e misericórdia em tempo oportuno. É Cristo Jesus, né, que nos justifica. É Ele que morreu e ressuscitou, e é o instrumento de Deus para trazer vida e salvação. Então creia nele, confie nele, relacione-se com ele pela fé. Vamos orar? Jesus Cristo, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, mesmo nos tempos difíceis e através, inclusive, dos tempos difíceis, nos dando oportunidades, então, de crescermos no relacionamento contigo e de podermos abençoar e sermos bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, ó Pai, como filhos do Senhor, como filhos da luz, a aproveitarmos essa oportunidade. Por favor, não permita que nós nos deixemos ou venhamos a sucumbir diante das dificuldades deste mundo e perdermos a oportunidade de fazermos algo que seja realmente benéfico, não somente para nós, mas para os outros, em louvor e reconhecimento ao Senhor, para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Abençoe cada pessoa, cada irmão da nossa igreja, da nossa comunidade, mas também os demais irmãos de outras igrejas, de outras comunidades, e as pessoas que por acaso estão ouvindo a mensagem que vem da tua palavra, que elas também possam ser
transformadas pelo Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Continuem, né, perseverando na fé, no amor, na graça e na bondade, né, revelando então o caráter de Cristo. Que o Senhor Jesus os abençoe. Amém.